De um lado, 20 cristãos, do outro, 20 ateus. Se existem esses comandos divinos, então significa que essas coisas são boas, né? Isso de fato envolve massacre de crianças inocentes. A igreja defendia a própria escravidão. Os governos... O fato da gente ter livre-arbítrio agora ilustra que Deus é mau. E, portanto, Deus não existe. Não existe nada sem um Criador. Então, logo, se existe algo, se existe alguém, se existe o bem, se existe o mal, tem um Criador. E o Criador é Deus. O cristianismo ele vai dominar o mundo. O cristianismo, ele também já foi uma barbárie. O cristianismo ele acabou com os impérios barbáricos. E ele impôs outra barbárie. As cruzadas, o cristianismo ele pega a morte das pessoas, o cristianismo ele pega a eugenia, matar criança. Qual seria a melhor forma da religião existir no mundo? Não se intrometendo na vida dos outros. Isso significa que Deus, ele é vil, ele é cruel. Jesus não me forçou. Jesus me convidou a convidar, mas eu não sou obrigado. É incrível você acreditar que uma explosão criou o mundo. Tem que ser louco mesmo pra acreditar nisso. Eu abro a Bíblia pra você e mostro todos os mandamentos. Eu mostro como Deus manda matar os amalequitas, toda criança de colo. Sim, você pode abrir a Bíblia para poder falar isso, mas você não tem autoridade nenhuma para poder interpretar isso. Então quem tem? Vocês têm 40 mil religiões diferentes cristãs. Qual que tá certo, então? Olá, meu nome é Vicente Cury. Hoje estamos diante de um dos maiores desafios da nossa sociedade, o diálogo. O objetivo de hoje não é encontrar um vencedor, e sim entender se, apesar das diferenças ideológicas, a gente consegue encontrar consenso. A regra é simples. Eu vou apresentar algumas perguntas e afirmações de temas que mais afetam a vida dos brasileiros. Vamos descobrir se, apesar disso, o que nos separa e possivelmente o que nos une. Vamos começar. Mais de 80% da população brasileira se considera cristã. Primeira pergunta. Se Deus é bom, como você explica tanto sofrimento no mundo? Certo? Agora vamos começar com os ateus. Quem é a pessoa do grupo de vocês que vai debater esse tema com os cristãos? Opa. Bom, meu nome é David Ribeiro, eu sou tradutor de artigos acadêmicos de filosofia analítica da religião e eu me candidato a esse tema justamente porque eu tenho domínio da discussão filosófica acadêmica contemporânea analítica da filosofia da religião. E eu acho que eu posso agregar nesse tema. Agora, os cristãos, primeiro no microfone. Olá a todos, meu nome é Thales. Compreendo que esse tema é um tema muito discutido na área da filosofia. Muitos homens na história, Santo Agostinho, enfim, lidaram com esse problema, o problema do mal, se Deus é bom, a onibenevolência de Deus. Eu compreendo que nós sabemos responder essa questão porque o cristianismo revela uma causa do porquê existe tanta maldade no mundo. Para essa pauta, então, do lado dos ateus, David. Do lado dos cristãos, Thales. O David e o Thales vão ter 10 minutos para buscar um consenso para o tema Se Deus é bom, como você explica tanto sofrimento no mundo? Bom, mais uma vez, prazer, David. A gente conversou ali um pouco. Acerca dessa pergunta, se Deus é bom, porque há tanta maldade no mundo, foi até um tema que a gente lidou com o professor Daniel Gontijo. E quero lembrar aos meus amigos cristãos, todo cristão sincero, honesto, ele já passou por essa pergunta, e até hoje, não é? Porque não existe, na verdade, para mim, na minha concepção, uma resposta definitiva, mas pelo que nós entendemos, até buscando um pouco na filosofia, Santo Agostinho, onde ele sai de uma seita do maniqueísmo, ele buscava a resposta do bem e do mal, e Santo Agostinho ele chega em uma conclusão de que o mal é a privação do bem, ou seja, é a ausência do bem, porque partindo desse pressuposto, um mundo onde não existe liberdade, tem um filósofo que ele fala, só me esqueço o nome, de que um mundo sem a liberdade é um mundo meramente falho. Então, ou seja, o amor, ele só é verdadeiro quando existe a probabilidade do não amor. Então, um Deus que criou uma humanidade, no caso o nome Adão, no hebraico ali, significava humanidade. Adão deu nome para ela, Adão que deu o nome de Eva para a mulher, mas Adão significava humanidade. Então você vê desde o princípio, eu já vou concluir minha fala, de que a humanidade ela tinha um contato com Deus, mas Deus ele apresenta uma liberdade. E é por isso que é pela consequência dessa liberdade a qual existe o amor, e o amor só é verdadeiro quando há probabilidade do não amor, é que você reconhece, todos nós reconhecemos que a maldade se perpetua no mundo. Isso não torna Deus
é um Deus que não ama. Muito pelo contrário, você vê pelo pressuposto de que Deus realmente ama a criatura a ponto de dar o seu livre-arbítrio. Certo. Obrigado, Thales, pela apresentação. E assim, Thales, essa resposta que você deu é uma resposta bastante conhecida, né? Tanto ateus quanto cristãos, acho que já se depararam com essa resposta antes, né? Tanto a resposta no caso do mal como privação de um bem devido, que é agostiniano, quanto a resposta do livre-arbítrio, que é vinculada não só com o próprio Santo Agostinho, né? Mas também com outros autores como o Alvin Plantinga, né, da filosofia analítica, enfim, autores protestantes também já se debruçaram sobre esse tipo de resposta aos problemas do mal. Primeiramente, a gente tem que ter uma clareza sobre as formulações distintas do problema do mal. O problema do mal é uma família completa, né, inteira ali, e que envolve várias formulações distintas desse problema, né, o problema da dor e do sofrimento, e da compatibilidade disso ou não com a existência desse Deus bondoso. E há alguns problemas com essa resposta agostiniana, acerca tanto do mal como privação devido, quanto a questão do livre-arbítrio, que é basicamente o seguinte. Primeiro, existe uma limitação nessa resposta, né? É bom a gente deixar claro, para explicar todos os sofrimentos e as dores existentes no mundo. Existem algumas dores ou sofrimentos que são chamados na literatura relevante de filosofia analítica males horrendos, né? Uma filósofa chamada Marilyn McCord Adams, ela explica em um livro dela justamente o que é esse tipo de mal. É um tipo de maldade onde, no caso, todo o aspecto de positividade, de significado da vida de uma pessoa é extirpado de uma vez só. Então vamos pensar na situação, né, de certos casos, e esses casos acontecem, tá? Inclusive o Wheeler Rowe, ele cita um exemplo disso, né, que é o caso da Sue, de uma criança que ela é abusada sexualmente, no caso, por um marido, né, da sua mãe, enfim, ou pelo padrasto, ou algo assim. Ela é esquartejada e deixada à míngua para morrer enquanto ela está agonizando, esquartejada. Existem casos similares a esse na nossa realidade. Esse tipo de maldade, né, é um tipo de mal horrendo que favorece com que, no caso, o valor do livre-arbítrio seja superado em detrimento desse tipo de maldade ocorrida. Porque, no caso, nós intuitivamente, né, como sociedade, nós percebemos que existem certos tipos de maldade que, no caso, não admitem a gente respeitar a liberdade de certos indivíduos de realizar aquilo. Nós buscamos prevenir esses tipos de situações, principalmente quando envolvem crianças inocentes, vulneráveis, justamente para não ocasionar nesse tipo de coisa. Ok? Então já é uma limitação na resposta do livre-arbítrio para lidar com alguns tipos de males que parecem superar inteiramente o valor do livre-arbítrio, do valor do livre-arbítrio que tanto atribuem para ele. Outra coisa, essa concepção de livre-arbítrio que você está advogando, né, e que é necessário, né, na visão de muitos cristãos, pelo menos, né, principalmente arminianos, né, é a ideia do livre-arbítrio libertário. É aquela ideia que, no caso, a liberdade envolve nós podermos ter a oportunidade de ter realizado outras ações, dado as mesmas circunstâncias, né, neurofisiológicas, ambientais, etc. Né? Só que, no caso, há um autor chamado John Schellenberg que ele escreveu um artigo em 2004 chamado The Atheist Free Will Offense, que é, basicamente, traduzindo, o título fica A Ofensiva do Livre-Arbítrio Ateísta. E essa ofensiva, né, eu vou terminar aqui, vou concluir, já vou passar, essa ofensiva do livre-arbítrio, ela lida, no caso ali, em ilustrar que essa noção, né, essas analogias de autômato, de manipulação que os cristãos usam, né, por exemplo, filósofos como John Hick usam, para tentar ilustrar que, se Deus não desse o livre-arbítrio libertário, você seria, como no caso, um autômato, né, no caso, as outras pessoas, né, seria como se tivesse uma pessoa manipulando você, e você não está agindo por livre e espontânea vontade. Essa concepção, ela é problemática porque, na verdade, quando a gente pensa em outras formas de relacionamentos possíveis que poderiam ser instanciadas na realidade, que Deus poderia executar, nós conseguimos visualizar, né, claramente que a situação dos indivíduos não seria análoga a essa, se Deus instanciasse ele sem esse livre-arbítrio. Seria mais análogo a uma pessoa que continua tendo estados psicológicos complexos, né, seres sociais, pessoais e etc., com as mesmas características que nós atribuímos valor moral, só que, no caso, envolveria um tipo de relacionamento, no caso ali, que envolveria um aprofundamento nesse conhecimento com Deus e nesse relacionamento com Ele. Então, se esse cenário é mais valioso do que o atual, e Deus instanciou o nosso cenário atual com a gente tendo livre-arbítrio libertário, isso significa que Deus, ele é vil, ele é cruel. Porque esse tipo de liberdade é o que permite esses males horrendos de serem instanciados na nossa realidade. Mas por que isso é uma preocupação para você? Por exemplo, porque você concorda com Nietzsche de que a moral é relativa? Não concordo com ele. E eu defendo, no caso, uma perspectiva objetivista moral, mas isso aqui não é necessário para avançar o problema do mal. O problema do mal, ele é um argumento que ele pode ser avançado como um argumento parcialmente interno ou completamente interno à cosmovisão do cristão. O ateu, ele pode ser um antirrealista moral, ele pode ser um niilista, mas o que é importante é que o cristão acredita no realismo moral, na metaética, na ideia de que
A fundação da moralidade objetiva se ancora nesse Deus. O cristão, ele acredita que existem julgamentos e valores morais objetivos. E é só isso que o ateu precisa para avançar o problema do mal. É ilustrar uma inconsistência interna na visão de mundo do próprio teísta, ou então uma evidência externa que se coaduna melhor com a visão ateísta e naturalista do que teísta. Se não existe, porque você acabou de admitir que você concorda com uma moral objetiva, certo? Se existe uma moral objetiva e a gente é só matéria vagando pelo espaço, por que essa preocupação de certo e errado? Por que a sua consciência... Calma aí, gente. Vamos... não concluir meu argumento. Mas por que essa preocupação de certo e errado? Se a moral, então, ela é objetiva e o ateísmo, no caso, a maior parte dos ateus, dizem que a moral é relativa, você concorda, então, que o holocausto, objetivamente falando, ele pode se tornar certo? Eu diria que, mesmo dentro da visão ateísta padrão, eu diria que as visões de mundo ateístas adversas, né, que os ateus possuem, né, que visões de mundo são um conjunto de alegações que cada um acredita, né, e os ateus eles não têm uma visão de mundo uniforme. Alguns são objetivistas morais, outros são antirrealistas morais, né, e subjetivistas. Mas, mesmo diante da visão de mundo do ateu, ele pode, no caso, avançar a noção de que, mesmo se o teísmo fosse verdadeiro, a moral ainda não seria objetiva se ela dependesse metafisicamente da existência desse Deus. Por quê? Porque, nesse caso, existe o dilema de Eutífron. Você já ouviu falar o dilema de Eutífron? Algo é bom porque Deus quer, ou Deus quer algo porque é bom? Né? Esse dilema é um dilema complicado, porque se um cristão diz que algo é bom porque Deus quer, porque ele deseja, e existem algumas coisas na Bíblia que foram sancionadas por esse Deus, ou foram emitidas comandos divinos moralmente problemáticos, como no caso o massacre dos Amalequitas em 1 Samuel 15, e também no caso ali o massacre dos Cananitas, né, em Deuteronômio 20 e 17, se existem esses comandos divinos em questão e eles são emitidos e oriundos de um ser que supostamente seria visto como a fonte da moralidade, então significa que essas coisas são boas, né? Isso de fato envolve o massacre de crianças inocentes. Isso ilustra que ele é bom? Deixa eu interromper vocês, perdão. Aí eu tô entendendo que não tá havendo consenso e as ideias principais são assim. Pro David, o livre-arbítrio é uma definição limitada, e para o Tales, o mal é resultado do livre-arbítrio. Isso traduz a visão de vocês, em certo ponto? Eu diria o seguinte, que se o argumento do Schellenberg estiver correto, se existe um outro tipo de relacionamento significativo e que não envolve, e que é totalmente desanálogo com essas analogias da manipulação e coisa e tal, então significa que o fato da gente ter livre-arbítrio agora ilustra que Deus é mau e que, portanto, Deus não existe. Porque se Deus existisse, ele teria o atributo de onibenevolência, né? O Deus dos cristãos. Então, para você, David, se há livre-arbítrio, é porque Deus é mau. Exatamente. Tá bom. Posso concluir? E o seu está escrito aqui como o mal é resultado do livre-arbítrio. Então é isso. Eu vou ter que... não posso. Não posso, perdão. Beleza. Eu vou ter que levar essas questões para mais. Obrigado, viu? Eu vou começar perguntando para os ateus quem concorda com a fala do David de que o livre-arbítrio prova que Deus é mau. Quem discorda da fala do David? Eu vou dar a oportunidade para duas pessoas falarem, tá? Então, eu discordo da fala dele em questão da parte de falar que Deus... porque se você não acredita que Deus existe, logicamente que eu acho que o bem e o mal não vem de Deus, vem do ser humano. Então essa é a minha definição de que... indo contra o que ele falou. Com os cristãos, quem concorda com a fala do Tales de que o mal é resultado do livre-arbítrio? Quem discorda? Eu vou dar a oportunidade para duas pessoas falarem, tudo bem? Meu nome é Eliomar e eu não acredito em livre-arbítrio. Isso é uma fala forte, talvez as pessoas não entendam, mas eu sigo uma linha mais calvinista, então eu não acredito em livre-arbítrio. Deus, sim, fez o homem. E a única possibilidade de ele ter livre-arbítrio foi no Éden. Assim que Adão pecou, o homem ficou condenado. E a partir disso, nós estamos condenados. O mal vem da decisão de Adão lá atrás. Então, toda a humanidade está corrompida. Se plantas nascem espinhos hoje, a gente pode olhar na Bíblia, é por conta da queda de Adão. Por isso que eu não concordo. E já está definido. Bom, eu me chamo Matheus Hermógenes. Eu discordo que o mal ele não vem inerentemente pela questão do livre-arbítrio. O mal ele começa e ele dá início na questão de uma vontade que todo ser humano ele possui. Tem um livro que o homem ele é o lobo do próprio
homem. E nesse livro ele analisa psicologicamente falando que o ser humano ele tem uma vontade inerente dentro dele de fazer o bem e de fazer o mal. O livre-arbítrio ele potencializa ao qual você faça o bem sem olhar a quem, como Jesus Cristo deixou. E deixou escrito que nós podemos sim ser semelhante a ele, fazendo o bem, como por exemplo dando a outra face para outra pessoa, ao qual a pessoa que nos faça mal ou nos faça bem, nós temos que sempre, segundo a minha observação, olhar a Cristo e tentarmos sempre ser igual a ele. Obrigado. O próximo tema de debate é: de onde vem o certo e o errado? Bom, eu me chamo Matheus Hermógenes e eu gostaria de dar continuidade nesse assunto do aonde começou, aonde surgiu o bem e o mal, porque a questão do bem e do mal surge de acordo com a necessidade do ser humano, a visão que cada um tem por si. E o livre-arbítrio que Deus nos deu, proporcionou para nós, é que vai nos proporcionar se nós vamos ser bom ou se nós vamos ser mal neste mundo. Até hoje vocês têm 3 minutos para definir quem vai defender o tema de onde vem o certo ou o errado. Meu nome é Cauã e acredito que o cristianismo distorceu o que é certo e errado, e eu sou versado em filosofia moral e gostaria de quebrar essa distorção feita pelo cristianismo. Quem vota pelo Cauã, levanta a mão bem alto, por favor. Do lado dos cristãos, quem vai debater o próximo tema é o Matheus. Do lado dos ateus, quem vai debater o próximo tema é o Cauã. Vocês vão ter 10 minutos para buscar um consenso no próximo tema, que é de onde vem o certo e o errado. Bom, basicamente, o que o cristianismo faz é tratar... O problema principal é que o cristianismo trata, as religiões geralmente, tratam o bem como tendo um valor instrumental, ou seja, só tem algo valor quando é usado por Deus para certo fim específico, entendeu? Então, um mundo sem Deus não há espaço para moralidade, para bom, certo e errado, sem Deus usando essas coisas para esse fim. Só que a visão que nós devemos trazer é um valor intrínseco das coisas, ou seja, as coisas elas têm valor justamente pela sua própria natureza, ou seja, a natureza da coisa constitui razões para nós, como agentes racionais, buscar aquilo ou não. Então, independentemente de haver um legislador ou não, como, por exemplo, essa é uma visão trazida por filósofos como, por exemplo, o Eric Weinberg, tá? Ele é ateu e tudo mais, ele traz essa visão. É um valor intrínseco, ou seja, mesmo havendo ou não Deus, a dor ela nos fornece razões para não buscá-la, independentemente de haver alguém para falar aquilo para nós pela própria natureza da dor, entendeu? Então, é justamente disso que advém o certo e o errado, o bem e o mal em uma visão naturalista ateísta. Então, não é necessário um legislador. Inclusive, essa é uma visão mais virtuosa porque convida o indivíduo a pensar por si mesmo. Se aquilo é realmente certo ou errado? Aquilo, e não ir somente pelo que uma religião diz, entendeu? Inclusive, isso desfavorece a motivação para preconceitos contra grupos distintos do seu. Porque aí você não vai ver o que a sua religião diz, você vai ver se aquilo realmente é certo e errado, aquilo que aquela pessoa está fazendo. Então, isso nos convida a ter uma autonomia moral melhor e maior ali para analisar fatos morais. Então, é isso. Bom, concordo em partes do seu argumento. Porque, vamos imaginar, vamos fazer um movimento aqui de reflexão, né? Imagina um mundo ao qual não exista Deus, não exista religião. Deus, se a gente for ver o que é cristianismo, que vem de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morre no Calvário, veio o cristianismo. Só que a questão aqui que nós estamos trazendo à tona é a questão de onde surgiu o bem e o mal. O bem e o mal, se nós olharmos para o indivíduo ao qual, como mero observador, o que é bem e o mal é muito de uma questão ao qual nós trazendo a filosofia à tona, como você bem disse agora na sua fala atrás. O bem e o mal, ele é caracterizado do que o homem faz ou deixa de fazer. A religião que começa com Jesus Cristo, que é ao qual eu estou aqui para falar sobre, quando ele fala da questão do bem e do mal que está escrito na Bíblia e a gente pegar metade daquilo e trazer à tona para uma sociedade, essa sociedade, ao contrário da sua fala, que
respeitosamente, eu discordo dela. A sociedade, ela precisa, inerentemente sim, de um pai, um pastor, um presidente, alguém que traga a noção do que é certo e do que é errado. Vamos pegar agora, fazer um novo exercício. Deixa eu fazer um adendo, então, por favor. para jogar bola para você e te perguntar. O que o outro lado não entende sobre isso que você citou, de que o bem e o mal vêm da natureza das coisas? Então, basicamente, o problema deles é que eles tratam como se a única forma de fundamentar a moralidade fosse havendo um legislador e tirando o valor intrínseco das coisas. As coisas teriam valor apenas instrumental. Por exemplo, o bem que eu faço só tem valor à medida que é usado para eu chegar num paraíso, por exemplo. Deus, ele utiliza aquela ação como um fim último. Ou seja, mas não é necessário que haja um fim último. As coisas têm valor por si próprias, dada a natureza intrínseca dela. E o que você acha que ele não entende sobre o bem e o mal vir da ação do homem? O bem e o mal, na minha concepção, quando ele fala sobre a falta, quando você fala que não precisa de um legislador, eu faço um outro movimento de imaginação aqui com você e com todos aqui que estão nos assistindo. O bem e o mal que a gente aprende desde criança, em casa. Logo, nós temos um pai, nós temos uma pessoa, não um pai, pode ser pai, avô, enfim, uma pessoa paterna que ensina desde criança o que é o bem e o mal. Só que, se nós olharmos lá para uma pessoa matuta, uma pessoa que nunca leu nada, que não chegou nenhuma informação, ela vai saber que matar e roubar é errado. Logo, da onde que vem esse ensinamento? Logo, da onde que vem essa questão do campo neurótico, do campo cerebral da pessoa, para falar se isso é bom ou se é ruim? Será que aí dentro, é só um exercício de imaginação ao qual eu trago à tona para todos refletirem aqui, será que aí dentro não há Deus? Na minha opinião, sim, há Deus. Porque Deus, ele é aquele que nos une. Deus, ele não é aquele que afasta. Deus, ele não está dentro de uma religião. Deus, ele é Deus. Ele é puramente único e é Deus que nos traz a noção do que é bom e do que é mal. Certo. Mas aí a sua noção, ela ignora justamente o progresso moral, tá? Porque a sua noção implica que, por exemplo, Deus teria colocado, nos ensinado o que é certo e o que é errado. Sim. Mas não, houve justamente um progresso moral. Por exemplo, antes a escravidão era considerada certo, que é uma abominação, entendeu? Posso? Não, só para complementar. O que é uma abominação, entendeu? Houve todo um progresso moral, ou seja, não houve um ensinamento pronto para nós. Foi justamente a gente analisando a natureza das coisas, quebrando vieses cognitivos que antes nos impediam de ter uma visão moral correta acerca das coisas, que nós progredimos, ou seja, não houve esse ensinamento. A não ser que você esteja pressupondo que Deus, ele ensinaria inicialmente ali coisas erradas e deixaria a gente progredir. Vamos lá. Eu vou pegar um gancho da qual você falou sobre escravidão. Na Bíblia há relatos sim sobre escravidão, mas aí nós temos que estar atentos sobre o que era a escravidão naquela época, do que era a ser... Calma, por favor. Não, só explicando que esse não foi o meu ponto, entendeu? Tá. O meu ponto é escravidão no geral, não escravidão bíblica. Eu estou dizendo a sociedade no geral. Perfeito. Você citou a escravidão. Eu quero colocar aqui a escravidão da Bíblia. Sabe por que eu quero colocar a escravidão da Bíblia? Porque aí a gente entra em um consenso que tem muitas coisas ruins na Bíblia. E Deus, ele não é totalmente bom. A moral do bem e do mal. Se Deus é bom, por que ele permite o mal? Enfim, vamos lá. Vamos falar só 2 minutos sobre isso. A Bíblia, ela fala sim sobre a questão da escravidão, que não era como nós conhecemos na história, tá? Só um parênteses aqui. Escravo era aquele que pegava um dinheiro ou precisava de algo e aí ele tinha sim um tempo. Isso tá claro na Bíblia. Ele tinha sim um tempo para descansar, ele recebia tudo. Perfeito. Agora, só que isso é relevante pro meu ponto, tá? Perfeito. Eu só quis dar uma citada sobre isso, tá bom? Sim, mas você poderia substituir escravidão por qualquer outra outra coisa, concordo. Entendeu? Porque o meu ponto é que não houve esse ensinamento, houve um progresso moral. Ou seja, independentemente da Bíblia... O ensinamento está indo progresso. Sabe por que o ensinamento está indo progresso? Hoje, nós, como seres humanos, no século ao qual nós vivemos, nós sabemos sim que a internet ela é benéfica, e ela também pode ser algo ruim, usada de forma maléfica na mão de uma pessoa. Então aí nós vemos que o bem e o mal está da onde a pessoa, o ser humano, o indivíduo, ele usa de forma como ele
quer. Exato, ele mas pode aí você fazer tira o o bem aspecto e o de mal. ensinamento divino. A Não, pessoa ela tá onde? percebendo o que é Ela tá certo e o que é errado percebendo, na entendo. quebra de vieses cognitivos, não um ensinamento divino. Não é preciso ter alguém para ensinar ela. Uma pergunta. O que vocês acham que poderia Analogia ruim. O que vocês acham que poderia ser um consenso que os dois conseguiriam concordar? Em algum momento você cita que você está quase chegando lá, cada um de vocês, mas eu ainda não consegui formalizar. O que seria isso? Existe um consenso? Então, você conseguiria reconhecer que há outras formas de fundamentar a moralidade de uma maneira ateísta e naturalista sem a necessidade de um legislador? Sem a necessidade de um legislador, concordo. Mas você concorda também que não existe, não há como, em suas circunstâncias da humanidade, nós falarmos que existimos, porque hoje logo penso eu, logo existo. Concorda comigo? Se você está aí, se você está me vendo, você pensa, você existe. Não existe nada sem o Criador. Então logo, se existe algo, se existe alguém, se existe o bem, se existe o mal, tem o Criador. E o Criador é Deus. Não, porque isso pressupõe que as coisas como uma totalidade passaram a existir, não somente uma parte delas. Como, E por tudo exemplo, existe. Não, mas não Tudo. passou a existir, entendeu? Você, por exemplo, você confundir inclusive o Big Bang com o início absoluto é um erro. você que está falando. Entendeu? É não, você que tá então, falando. então não há Você deu a sua necessidade de fala haver sobre uma isso. criação total das Sim. coisas. Existe entendeu? o nada? Não, nunca existiu. É o que você está falando. Sua tese, não existiu nada, certo? Nunca existiu. Então, se não existiu nada, então tem um Criador. As coisas Não. existem do nada? Não. Você porque consegue não existiu nada inicialmente. Existiu a parte inicial necessária do universo, que é necessário para todo mundo metafisicamente possível, e é daí que veio a expansão do espaço-tempo. E ela E sempre da existiu. onde que veio? Não veio de lugar nenhum, assim como Deus. É o Vamos item pegar inicial a sua necessário linha do natural. raciocínio. Você falou agora sobre o Big Bang, certo? Houve uma explosão. Enfim, eu não quero entrar sobre isso. Mas, vamos lá. Você está falando para mim que não necessariamente teria que ter um criador para as coisas existirem, certo? Por quê? Porque algo sempre existiu. A gente não conseguiu encontrar um consenso. Eu queria poder repetir para cada um o que ficou da fala principal, tá? Do Mateus, bem e mal vem das ações dos homens. E do Cauã, as coisas têm um valor pela sua natureza. Correto? Corretíssimo. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, hein? Obrigado, gente. Obrigado, irmão. Tamo junto, hein? Vamos começar com os ateus. Quem concorda com a fala do Cauã de que as coisas têm valor pela sua natureza, levanta a mão bem alto com energia. Quem discorda da fala do Cauã? Ninguém? Com energia também, tá, pessoal? Quem concorda com a fala do Mateus de que bem e mal vem das ações do homem? Quem discorda da fala do Mateus? Bom, eu discordo de que o bem e mal somente vem da ação do homem. Acredito que o bem e mal é uma consequência, no caso, como eu havia debatido com o David, de um livre-arbítrio, embora o homem tenha atuação nisso, mas eu concordo que Deus, sendo todo amor, sendo onibenevolente, ele estabelece uma liberdade do homem poder escolher entre certo e errado, mas acredito que Deus também tem ação nisso para que o homem ele possa decidir. Portanto, não acredito que unicamente seja só o homem. Olá, meu nome é Laerte e eu discordo em parte de que o mal ele é apenas uma consequência da ação humana. Por quê? É importante que a gente não se esqueça de que há influência maior, uma influência anterior à ação humana, uma influência que é uma influência que veio de anjos caídos, é uma influência maligna. Então é importante nós notarmos essa causa anterior. O próximo tema de debate é: qual é a melhor explicação para a origem do universo? Começando pelos ateus. Olá a todos, meu nome é Ari Martins. Eu quero defender esse tema porque eu sou, digamos que engajado em dois âmbitos de discussão que fornecem boas respostas para esse tópico. Eu venho estudando metafísica analítica, que fornece ótimos instrumentos para a gente debater também assuntos pertinentes à origem do universo, e sou muito engajado com astronomia, com cosmologia, sou diretor de um clube, de uma instituição de astronomia, então é um assunto que me é caro falar acerca da origem do universo. Então eu acho que eu me sinto gabaritado de alguma maneira a colaborar com essa temática. Obrigado. Meu nome é Ângelo, sou professor, sou filho de pastor, já sou da igreja há muitos anos, e por ser professor, como nós estávamos discutindo aqui, eu acho que algumas afirmações do outro grupo, não tenho certeza que elas são válidas, e acho que é uma boa discussão, então por isso que eu queria responder esse tema. Para o próximo tema, do lado dos ateus, quem vai debater é o Ari Martins. Do lado dos cristãos, Ângelo.
vão ter 10 minutos para encontrar consenso no tema qual é a melhor explicação para a origem do universo. Quando nós falamos da origem do universo, nós temos dois âmbitos de discussão que são primordiais. Um fornecido pela ciência, pela cosmologia, através do seu modelo cosmológico padrão, que a gente chama hoje de lambda CDM. Enfim, mediante esse modelo, nós não temos nenhuma declaração acerca da necessidade de uma origem absoluta do universo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. E a gente pode avançar um pouco, se necessário, nesse âmbito. O outro modo de abordar essa temática é por uma perspectiva mais filosófica, né? Através de uma perspectiva metafísica, onde a gente pode ilustrar um cenário naturalista mediante o qual nós não temos a necessidade de nos comprometer com entidades que estão para além das entidades naturais próprias do escopo natural mesmo da nossa realidade. Esse é um outro âmbito de responder, de ilustrar por que o universo ele se basta, não exigindo para isso um mecanismo causal transcendente para poder, de alguma maneira, favorecer a sua existência, certo? Por esse viés filosófico, eu assumo, claro, uma visão naturalista, mediante o qual a gente recrutar como explicação ou fundação metafísica do universo, recrutar para isso uma hipótese transcendente seria adicionar, digamos assim, um elemento desnecessário, porque esse elemento, em sendo transcendente, ele não seria uma causa apropriada para o universo material, porque ele não poderia comunicar matéria para a matéria do universo, uma vez que ele é imaterial, segundo a conceituação do Deus teísta cristão. Em ele sendo fora do espaço-tempo, ele não serviria de causa do universo, uma vez que um dos pressupostos de causalidade é que a causa seja contígua no espaço-tempo com seu efeito, só que Deus está fora do espaço-tempo, e ele violaria, pela sua transcendência, o princípio de causalidade material, segundo o qual, mediante as nossas intuições e mediante a nossa experiência de mundo, nós não podemos declarar que uma entidade transcendente, imaterial, possa ser a causa de um universo material. Então, por esses dois âmbitos de explicação, eu assumo, evidentemente, que o universo não precisa de uma explicação que transcenda ele próprio. E eu já parto de uma visão que vocês vão chamar de criacionista, e acho interessante a fala de um dos membros do seu grupo, porque quando ele assume que, se pudesse até repetir, que ele assume que existe uma força maior. E essa força maior, eu acho que eu tenho que contextualizar também de qual lugar que eu vou partir. Eu parto de um lugar, eu lembro que até antes de vir participar aqui, eu falei, quando uma pessoa se intitula cristã, ela crê em alguma coisa com muita força. Então, mas como que um cristão vai à faculdade? Como que um cristão lida com todas essas teorias? Vai lá na Torre de Babel, não descartando nenhuma delas. Mas eu acho que a crença se sobrepõe. E aí eu pego um espaço só nessa fala do colega ali, quando ele deixa esse espaço para a gente entender que existe uma força superior, eu atribuo a essa força o nome de Deus. E eu creio que ele é que deu sabedoria para que até mesmo você e todos aqui que não acreditam conseguissem desenvolver todos esses estudos para provar a existência de tudo que tem. Mas se não viesse esse saber viria de onde? Quem seria esse ser supremo? Quem seria essa entidade, esse algo que transcende, que te daria todo esse saber? Perfeito. Perceba que isso aí é do domínio... Perceba que a sua resposta é de domínio epistemológico e não de domínio existencial e metafísico, que é o âmbito da nossa discussão aqui. Portanto, tudo bem, você tem essa percepção acerca da existência de um ser supremo maior. Só que você ainda não fez a tarefa de casa aqui do nosso diálogo, que é mostrar metafisicamente por que há esse Deus antes de tudo. Porque de você crer não se segue a existência. Da crença não se segue a existência, da mera crença, né? Então, nós estamos ainda no âmbito aqui da existencial. Sim, então, sim. Você precisa ultrapassar esse âmbito cognitivo e epistemológico seu para que a gente possa voltar para o âmbito cosmológico e existencial aqui. Mas eu penso que mesmo você, colocando essa questão aí de não ser só existencial, que volta um pouquinho, que eu me perdi aqui, quando você diz assim, o que viria antes?
Não é isso? Foi isso que você disse, né? O que viria Eu não antes. cheguei nesse âmbito porque, mediante o modelo do próprio Big Bang, o próprio espaço-tempo, eles surgem, né, a 3,8 bilhões, de modo que seria impróprio a gente falar de um antes no sentido temporal, antes desse, né? Então, eu não estou autorizado, nem filosoficamente, nem cientificamente, a falar de um antes. Eu apenas assumo que há essa realidade, essa matéria num ambiente mais fundamental e que ela simplesmente existe sem a necessidade de uma causa que a transcenda. E já quando eu parto da crença, é pela crença mesmo que eu me torno livre para dizer que, se eu acredito, o que poderia fazer formar, o que poderia... Tudo na nossa... Acho que na nossa crença, tudo tem um propósito. Isso foi falado aqui antes. Então, como a gente acredita que tudo tem um propósito, aí vamos lá, vamos nessa. Se fosse aí uma explosão. Até a explosão seria um propósito, que nós vamos atribuir um propósito do próprio Criador, que nós estamos chamando de Deus. Então, no viés da crença, eu vou partir sempre daí. O que tudo é propósito. Então, nós estarmos aqui hoje é um propósito. Então, é a nossa visão. Ela foi criticada aqui hoje, mas é propósito. Até se fosse uma explosão, para acontecer, seria um propósito. Na verdade, tecnicamente, não foi uma explosão. Não, porque quem disse que é explosão. Tudo bem, mas eu entendi seu ponto, comum. Tudo bem. Mas se há um propósito, e se tudo, como você já fechou que tudo é propósito, esse propósito de Deus tem algum outro propósito ou é só arbitrário? Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então há um propósito acima e transcendente ao próprio Deus? Ele não é trino? É para quem acredita? Não, mas Deus, ele é trino, ele há 3 pessoas numa única substância. Não, mas você não acredita. Numa única realidade, mediante a trindade de vocês, né? Então, a pergunta ainda se mantém, né? Esse propósito divino, ele é condicionado por um outro propósito ou não? Porque se não for, não há razão. Foi aleatório, foi arbitrário a criação, né? Esse start, que eu não assumo esse start, essa criação, mas foi arbitrário. Mas se há um propósito, a gente vai chegar numa regressão infinita no interior do próprio Deus. Só quando o que você está chamando de regressão, talvez nós chamaríamos aqui, que já foi falado antes, é legal que a gente conseguiu seguir uma Mas eu, para pegar essa parte da regressão... Porque me parece não, a ideia da queda do homem é que seria algo que atravessa o propósito. Então, na nossa crença, quando Deus cria o universo e cria tudo que nele existe, e cria o homem também para estar lá, e depois Eva, a sua auxiliadora, isso é com o propósito de que tudo vivesse harmonicamente ali naquele paraíso. Só que a queda, ela acontece. E aí nós vamos entrar num outro âmbito que falaram aqui de seres caídos hoje, e a gente pensa que essa própria revolta, e aí eu posso pegar nesse viés do livre-arbítrio, porque Lúcifer era um anjo de luz, que nós acreditamos nisso, estava lá no céu e ele se rebela. E esse sentimento vem de onde? Esse sentimento de maldade veio do próprio Satanás, para que depois aí vocês sabem toda a história que a gente sempre conta, ele acaba lá se apossando da serpente e acontece a queda. Então esse propósito é atravessado por alguma coisa desse, eu vou usar a palavra destino, que acho que pelo tempo não vai caber render aqui mais. Deixa eu ver se eu consigo captar o que estão dizendo e possivelmente buscar um consenso, tá? O Ari está na ideia de que não há necessidade de um mecanismo causal. E o Ângelo, que o saber que permite o estudo do universo veio de Deus. Sim. Existe a possibilidade de um consenso? Vai haver uma possibilidade de consciência radical, essa possibilidade que eu sugiro aqui. Porque, tudo bem, o Ângelo trouxe uma narrativa, a questão do Éden e tudo mais, né? Mas isso ainda desloca um pouco a questão, porque eu trouxe um outro âmbito que é Deus, como transcendente, no âmbito dessa transcendência, ele seria impróprio como objeto de causa do universo, em razão dos pontos que eu trouxe. Então, para haver um consenso entre nós dois, o Ângelo teria que se abdicar desse Deus enquanto transcendente, né? E imaginar Deus como um elemento ainda de natureza natural. Ou seja, Deus não seria absolutamente transcendente. Para ele poder servir de mecanismo causal ou de fundação do universo, ele tem que, de alguma maneira, compartilhar essa naturalidade, talvez a matéria, em seu âmbito mais fundamental, com o universo. Está disposto a encarar isso? Então, eu acho que da minha parte também não há. Sem problema. E sem problema nenhum. Obrigado vocês dois, viu? Obrigado eu. Do lado dos ateus, quem concorda com a fala do Ari de que não há necessidade de um mecanismo causal? Energia. Concorda. Quem discorda com a fala do Ari? Bem, só queria falar o ponto mesmo, que foi um que eu usei também para tentar entrar para discutir,
que é esse objetivo causal, não necessariamente sendo uma explosão, como citaram ali, eu não acho que tenha sido ele necessário para poder ter formulado tudo que nós formulamos até agora. Então, basicamente isso. Mais alguém? Um ponto que eu ia fazer, que não é exatamente discorrer, mas uma complementação bem curta, seria que Deus não poderia ser o motor causal como ele falou, só que no sentido que, a gente não dá um motivo para a causa do universo, você não tem um motivo que causou Deus. Da onde que veio Deus? Seria só esse complemento para fazer mesmo. Do lado de vocês cristãos, quem concorda com a fala do Ângelo, por favor, energia na hora de levantar a mão. O saber que permite o estudo do universo veio de Deus. Quem discorda da fala do Ângelo? Ninguém? A partir do homem, sim, de buscar algo transcendente, ele vem, porque eu discordo em partes na fala, talvez esteja incompleta, mas ele busca essa verdade, essa vontade, esse ser interior. Nossos colegas aqui ateus, eles buscam alguma verdade, então por isso que eles vão buscar conhecimento. E a partir desse conhecimento, ainda vem de Deus. O próximo tema é: por que a sua forma de viver é a melhor escolha? Eu sou o Alberto e eu não acho que a forma cristã de se viver é a melhor forma de se viver. Eu tenho certeza, e isso não é uma certeza que provém somente de mim, mas é uma coisa que se provou durante toda a história na medida que foi o cristianismo que construiu a civilização. O que é a civilização antes do cristianismo? É a barbárie, é o paganismo, é o canibalismo, é a eugenia. O que é a civilização sem o cristianismo? É a Revolução Francesa, são os genocídios, são os massacres, são isso que a gente está vendo hoje em dia na Ilha Epstein. O mesmo lado vai respeitar a fala de vocês, vamos respeitar deles, tá? Bom, eu sou o Chileno Gomes, como eu disse, eu sou formado e pós-graduado em filosofia, bacharel em direito, empresário. E eu tenho atuado em voluntariado, associações anti-pedofilia durante 20 anos, fui patrono do orfanato durante 10 anos, e nada disso, para mim, depende de uma força transcendente ou de uma bondade de Deus. Eu faço porque eu acredito que a melhor maneira de viver é se fazendo bem em sociedade. Se todos se preocupassem com isso, a gente não precisaria nem de governos, nem de outras forças a mais. Então, por isso que eu acho que eu sou um bom candidato para debater a respeito desse tema. Para esse tema, quem vai debater do lado dos cristãos é o Alberto. Do lado dos ateus, o Chileno. 10 minutos para buscar possivelmente o consenso em por que a sua forma de viver é a melhor escolha. Bom, só para começar, ele já fez um exorcismo em latim em mim, uma outra vez, pelo visto não funcionou. Será que vai ter a próxima? Mas, por favor, pode começar. Bom, como eu tinha dito no momento em que eu me candidatei para participar aqui, o fato dessa forma cristã de se viver ser a superior, ser a melhor forma de se viver, era uma coisa que foi mostrada através de fatos históricos. A história se mostrou assim. Se nós compararmos os momentos da cristandade, os momentos onde se viveu o cristianismo com os outros momentos onde não se tinha as concepções éticas e morais que o cristianismo trouxe para a sociedade e que você defende, você vai ver uma disparidade total. Porque antes do cristianismo nós víamos coisas horrorosas como a barbárie, né, a eugenia, nós vimos coisas terríveis que essas coisas elas foram, através do cristianismo, extinguidas da sociedade em certo aspecto ou foram completamente rechaçadas, coisas que antes eram tidas como normal. Bom, eu compreendo a sua fala, mas a verdade é que empiricamente, historicamente, a gente se prova o contrário, né? Primeiro porque o cristianismo ele também já foi uma barbárie, né? A gente teve aí 1000 anos da Idade Média, que filosoficamente a gente chama de Idade das Trevas, porque não podia existir nenhum tipo de pensamento que fosse divergente da igreja, porque até os próprios cristãos eles tinham medo da igreja, porque eles eram condenados como hereges, só por descobertas científicas. Para você ter uma ideia, no ano 800, o islamismo era considerado a religião do amor, embora hoje ela seja uma religião radical, né? Só um instantinho, só para eu concluir. E o que acontece? Hoje, os países que têm o maior IDH do mundo, que têm a maior condição de felicidade, são os países considerados seculares, onde as pessoas se declaram a sua maioria como não religiosas ou ateias.
E existem países que são religiosos e que não são cristãos, que são extremamente muito mais morais, como é o caso dos países asiáticos, né, o próprio Japão e outros que têm uma ideia de comunidade muito maior, uma ideia cultural muito maior e que nunca sequer na história passaram perto do cristianismo. Então essa ideia de que o cristianismo que trouxe moralidade, que trouxe uma limpeza no mundo, ela é epistemologicamente e historicamente errada. Certo. Só para pontuar uma coisa que você disse, você falou do herege. O que é o herege? Você sabe definir O isso? herege é alguém que vai contra as doutrinas da igreja. Só que é isso que era condicionado como herege pelo cristianismo. Não, o herege ele é a pessoa batizada que se desvia da fé católica, ou seja, uma pessoa que é católica, uma pessoa que é cristã, e ela se desvia disso. Então, quando a gente vai falar de muçulmanos, quando a gente vai falar de pagãos, que é o que eu estou tratando aqui, eu estou tratando da antiguidade, entendeu? Não se trata de heresia. Então, você usar isso como argumento. Não. É uma Você coisa. então vamos lá. Não, Isso católico, demonstra. Então, peraí. Vamos lá, historicamente. Galileu Galilei, ele era cristão? Bom, como eu ia dizendo, o que a gente falou em questão ao herege, eu estou dizendo em questão à antiguidade, a questão ao paganismo. Você pode dizer que o modo de viver pagão era superior ao cristão? Você acha, por exemplo, que os índios que praticavam antropofagia, os índios canibais aqui, por exemplo, os goitacazes no Rio de Janeiro, que faziam rituais sinistros, maquiavélicos com o corpo, as pessoas mortas, você acha que isso, por exemplo, é uma coisa que o modo de viver desses índios, ele seria uma coisa que o cristianismo, o catolicismo não seria uma coisa superior a ele? Sim, eu não estou dizendo que não existiam modos piores de viver, mas eu estou dizendo que hoje se mostra que métodos seculares e outras nações que nunca foram cristãs vivem até melhor que em países cristãos. Mas, por exemplo, como a pergunta ela é pessoal, por que o meu modo de viver é melhor? Porque, por exemplo, o próprio Kant, que era um filósofo cristão do século XVIII, ele dizia que a moralidade ela não pode depender de Deus. Ela tem que depender das próprias decisões pessoais. Por quê? Porque senão você é só um interesseiro. Ou você está querendo o benefício do céu, ou você tem o medo do inferno. Eu não acredito nem em céu nem em inferno. Então por que eu sou bom? Porque eu escolhi ser bom. Entende? Por que eu atuo há 20 anos como voluntariado em associações anti-pedofilia, fui patrono de um orfanato há 10 anos? Por quê? Porque eu quero o céu? Não acredito em céu, não tenho medo do inferno. Por quê? Porque eu acredito de verdade que as minhas boas ações elas podem refletir em outras pessoas e que isso pode fazer bem para a sociedade, independente de uma divindade. Então, o que você está fazendo... O que você está fazendo é herdar uma pauta cristã. Porque antes da parábola do bom samaritano, antes da ética cristã vir à tona, daquele amor ao próximo que o cristianismo vai trazer, esse tipo de coisa, por exemplo, não existia. Você não via orfanatos, por exemplo. Você via pelo contrário. Você via de diversas civilizações pagãs, tribos pagãs, né? Que eles pregavam que caso uma criancinha, ela nascesse deficiente, então essa criança, ela podia ser morta. Não, mas, cara, é uma visão... Ainda que você seja ateu, você está seguindo um princípio cristão. Então, mas olha só, você tem que entender que esses próprios princípios que você prega do cristianismo, eles foram herdados de culturas pré-cristãs. O cristianismo ele tem 2000 anos só. E você quer dizer, então, que ninguém antes do cristianismo não existiam boas sociedades. A gente teve os sumérios, teve os babilônicos, teve os persas, teve os egípcios, os próprios judeus. Então, nunca existiu bondade na terra antes do cristianismo. O próprio cristianismo ele é resultado de um aculturamento de inúmeras outras religiões e culturas que vão gerar com a evolução da sociedade no que a gente considera que é ética e moral para a convivência. Então, eu não estou dizendo isso. Mas foi o que você disse. Não. Esses povos bons que fizeram coisas boas, eles viviam segundo uma retidão ética, porque eles dentro deles... Fora do cristianismo. Eles dentro deles possuíam um conhecimento de que havia o bem e de que havia o mal, entendeu? Por uma questão ética. Agora, qual que é a diferença do cristianismo? O cristianismo ele vai universalizar isso. O cristianismo ele vai dominar o mundo. O cristianismo ele vai trazer aquilo que era exclusivo de certas tribos que tinham essa concepção de fazer realmente a caridade com o próximo, ele vai universalizar isso. Ele vai mudar a Europa, ele vai mudar as Américas. Tudo ele bem, vai acabar Alberto, com aí ele vai mudar, humanos. aí ele vai fazer a colonização, vai matar os índios, vai obrigar a fazer... Então, que moral, que ética é essa? E depois, isso epistemologicamente, de novo, é errado o que você falou, porque só 1/4 da população mundial é cristã. Quer dizer que os outros 3/4 são todos antiéticos, são todos barbáries, são todos... Muito pelo contrário, os países que têm maior condição moral, os que têm maior IDH do mundo, são países seculares, ou países que não são cristãos, como eu citei o caso do Japão, da Suécia, Dinamarca, onde a maioria se declara não religiosa,
ou ateu. E os países onde tem maior guerra e onde tem maiores barbáries são países cristãos ou religiosos, como a gente está vendo agora aí. Sim, certo. Vamos fazer um exercício de reflexão. Vamos imaginar que o cristianismo nunca tivesse chegado ao mundo. O cristianismo ele acabou com os impérios barbáricos. Ele acabou com esses grandes E ele impôs reinos. outra barbárie. As cruzadas, foram O outras. cristianismo ele pega a morte das pessoas, o cristianismo ele pega a eugenia, Prega, matar criança. prega. É isso que prega. Então você não sabe Abre a o que é, Bíblia, porque esse é eu os abro a próprios Bíblia para você e mandamentos. mostro todos os próprios mandamentos. Eu mostro como Deus manda matar os amalequitas, toda criança de colo. Depois Jesus dizendo assim que ele não veio, ele veio para trazer a espada e ele veio para completar a lei. Eu posso abrir a Bíblia e mostrar inúmeros exemplos. Eu posso abrir Apocalipse e mostrar exemplos para você de começo ao fim, Você Jesus pode e abrir Deus a Bíblia para matando. poder falar isso, mas você não tem autoridade nenhuma para poder interpretar isso e para poder dizer o que isso significa Então no quem tem? no Vocês têm conceito 40 cristão. mil religiões diferentes cristãs. Qual que está certo, então? A religião- São 40 mil divergências dentro do próprio cristianismo. A religião Qual que tem fundada o por Espírito nosso- Santo que está certo? Só Só existe- sua. Só existe uma igreja que Jesus Cristo fundou. E as outras são ramificações, são coisas que vão se deturpando e desvios dessa única religião, que é a Santa Igreja Católica. Eu entendo que a gente está caminhando para um não consenso, só que a gente tem possíveis 2 minutos para essa tentativa, tá? Eu vou ler o que está ficando para mim da leitura de cada um. Alberto, a história prova que a vida cristã é a melhor. Chileno, a moral depende de si, ainda mais quando se escolhe ser bom. E a história prova que ele está errado. Aí vou dar um espaço para vocês ainda em 1 minuto e 20 para buscar um consenso, se possível. Chileno, quando você falou que a moral ela depende de si, a gente tem um amigo ali que queria participar, aquele outro também, que eles falaram, eu vivo a minha vida como eu quiser, eu não tenho ninguém para colocar regras sobre mim, e eu faço o que eu bem entender, se eu achar uma coisa certa, se eu achar uma coisa errada, tudo bem. Agora, tudo bem, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa dessa e dizer, eu tô afim de... Eu acho que para mim um bem é você estuprar uma pessoa. Mas é para isso um que bem a gente é você lei, estuprar uma criança. Alberto, mas olha só, a gente não, o cara viver como quiser dentro de regras éticas e morais que são estabelecidas pela própria lei. Mas E quem essa define lei ela é essas regras estabelecida. éticas e morais? Olha, o governo, para isso que a gente tem, a gente vota em polícia, por isso que a gente tem Constituição. Então a moral ela emana do governo. Se o governo ele diz que certa coisa é certa e certa coisa é errada, então o governo, tudo bem. E os governos pagãos que diziam que abortar, que diziam que fazer eugenia, matar criança, Por esse tipo de isso, coisa que, era uma coisa como correta. teve vários governos cristãos que já fizeram isso. Abortaram, mataram criança? Por isso que Sabe, a gente, cita um- por cita um isso, governo cristão que por citou isso, a igreja ela defendia a própria escravidão. Os governos, os portugueses não eram cristãos? Você está rindo por quê? Se os portugueses eram cristãos e a própria Bíblia defende a escravidão, os espanhóis não eram cristãos? Quem fez a escravidão moderna foram os próprios cristãos. E é o que acontece. Por deliberações da própria sociedade e pressão das pessoas que eram realmente éticas, que a escravidão deixou de existir. Então, o fato de você rir, isso mostra desconhecimento histórico seu. Você sabe por que não botaram os padres para fora? Perdão. A gente estourou o tempo e não conseguimos encontrar um consenso. Mas foi um bom debate. Vai sair exorcizado daqui. Vai sair exorcizado, chileno. Vai virar católico um dia esse aqui. Entre os cristãos, quem concorda com a fala do Alberto de que a história prova que a vida cristã é a melhor? Quem discorda da fala do Alberto? 2 pessoas que ainda não falaram. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano. Eu passei por 5 religiões, morei no Canadá há 10 anos, morei em 7 cidades do Brasil. E eu não acho só que o cristianismo engloba, mas tem mais coisas além disso. Então, hoje em dia, eu acredito no universo, acredito na energia e acredito num bem maior dentro de nós que temos Deus. Então, um pouco eu discordo, um pouco eu concordo com ele. Então, possa ser que no passado não foi a melhor forma de viver, né? Só que hoje a gente vive no presente. Hoje, né, na atual século que a gente vive, na minha opinião, é a melhor forma de se viver, é a forma de ser cristão. Possa ser que no passado aconteceu algo, mas nós estamos falando agora do presente. Hoje é a melhor maneira de você se viver sendo cristão. A gente pode ver pelos resultados. 30% do mundo é cristão. Ateu é só 3%. Perguntas ateus. Quem concorda com a fala do chileno de que a moral depende de si, ainda mais quando se escolhe ser bom? Quem discorda da fala do chileno? Não é discordando 100%, porque a forma do chileno viver é melhor para ele. A minha forma de viver é melhor para mim. Eu acredito que é assim. Eu só queria deixar um adendo
Tem um cara muito antigo que era católico, não sei se vocês vão lembrar, ele tinha, né, deixar claro, esse cara foi incrível e ele tinha um pensamento igualzinho a do meu amigo que é cristão, que o conceito de vida dele é 100% certo e o restante do mundo está errado. Eu não sou cristão, mas eu também dou aula em comunidade, eu faço várias coisas. Eu não preciso de um Deus para me fazer assim, ser uma pessoa boa. E só para lembrar disso, lembra do Bigodinho? Ele tinha um pensamento igualzinho o seu, cara. Que você é um grande exemplo de como não ser. Nosso último tema de debate é: qual seria a melhor forma da religião existir no mundo? Ateus? Eu sou Andreia. Eu acho que é uma pergunta enviesada, né? Mas a melhor forma da religião continuar existindo é de uma forma que esteja num lugar laico para as governanças, né? E que também tenha um respeito aí às culturas, enfim. Eu me sinto apto para defender esse tema, porque eu respeito e dialogo com muitas pessoas de muitas religiões e de muitas coisas. A ética, o respeito, tem que estar entrelaçado em tudo. Inclusive, o cristianismo ela é a que mais respeita as outras religiões, porque é a partir da sua escolha que você se define. É a partir da sua escolha. Eu não me meto no que você escolhe. Haverá consequências para você, para mim e para todos, mas você pode escolher por si só. Para o último debate, quem vem representar os ateus é a Andreia. Quem vem representar os cristãos é o Eliomar. A Andreia e o Eliomar têm 10 minutos para encontrar o consenso no tema: qual seria a melhor forma da religião existir no mundo? Não se intrometendo na vida dos outros, sabe? Porque é o seguinte, a evangelização é diferente da colonização. A colonização impõe um Deus. A evangelização ela te convida. E um convite é você aceitar ou não. Quando eu ouço a palavra religião, eu não penso só no cristianismo, né? Então eu vim também falar um pouco da minha vivência aqui, sentar para tentar falar um pouco do que o grupo ateu pensa, né, partindo de uma perspectiva ateísta, mas também trago a minha vivência que não traz só o cristianismo. Eu já fui da Igreja Batista, mas também já participei de lugares de matrizes de religião de afro, também já participei de religiões que não são religiões, né, o budismo, enfim. E aí quando eu ouço religião e a gente vem nesse debate e fala evangelização, né, me coloca num lugar de cristão. E eu acho que quando a gente pensa em trazer um lugar da religião, o melhor lugar para a religião existir é não considerando o cristianismo como a única religião presente, né? E quando você fala evangelização e não se intrometer, a gente já tem que partir de um pressuposto que o cristianismo se intromete em todas as outras religiões, historicamente. Né? Há essa intromissão, assim. Eu concordo com você em partes, porque é o seguinte, a partir de que eu acredito na pessoa de Jesus Cristo e que ele é Deus, a partir disso, ele me dá uma ordem. E é ir de pregar o evangelho. E eu não tenho como não, a partir do cristianismo verdadeiro, correto, pregado no amor de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, eu não tenho como não te convidar a participar desse amor. Então, não é sobre a colonização que historicamente vemos, mas é sobre o convidar para viver uma vida de amor. Ordem e convite são palavras que se conflitam. Quando você me diz que você está sendo ordenado, você está me dizendo que você está sendo imposto a. E assim também outras pessoas que são cristãs estão sendo impostas a se colocarem diante de outras pessoas com as suas opiniões, com as suas crenças e com a sua fé. Mas a fé é algo individual. Então,
Para mim, a religiosidade, ela tem que respeitar a crença das pessoas. E, às vezes, a crença é em nada. Olha, a visão proselitista é assim, eu imponho, né? Só que a visão de convite, porque eu estou falando da ordem de Jesus. Eu acredito nessa religião, eu acredito na Bíblia. Então, se eu estou nesse contexto, eu acredito nesse contexto a partir do amor. Eu não recebi uma ordem a partir da forçação. Jesus não me forçou. Jesus me convidou a convidar. Sim, a partir de uma ordem, mas eu não sou obrigado. A partir dessa concepção que eu tenho, que o meu Jesus me convidou, eu vou e convido outros. Porque sim, a partir disso Só que eu vou voltar aqui ao tema central, que é as religiões, né? As religiões. Eu sei, eu estou falando de Jesus porque é sobre essa cosmovisão que eu vivo. Porém, se nós tirarmos todas as religiões do mundo, o que aconteceria? Eu acho que a paz, como meus colegas me falaram. Sim. E como seria essa paz? Eu entendo que vocês estão caminhando para um consenso interessante. E eu vou ler para vocês o consenso que está ficando para mim por enquanto, e por favor debatam sobre isso, que é não se intrometer na vida do outro, mas livre para fazer qualquer convite. É o que parece ser o consenso. Aí eu vou colocar mais uma pergunta possível para o debate, tá? Onde a religião mais acerta e mais erra? Para mim, a religião acerta no sentido cultural, da coletividade, da participação social, acerta nisso, acerta no sentido de preencher um vazio humano de que nós não sabemos exatamente qual o nosso... Perguntas que foram feitas hoje. Qual o nosso início, qual o nosso fim posterior. E por mais que exista uma crença independente de religião, há um vazio ainda, há uma insegurança, um anseio existencial que é preenchido pela religiosidade ou a não religiosidade também. Grupos não ateus, de pessoas ateias e agnósticas, também se complementam em discussões filosóficas e acolhimento, né? Voluntariados, enfim. Então, acho que mas aí, partindo para o lugar da religiosidade, eu acho que ela acerta nisso. Ela erra quando esse convite ele se torna impositivo, quando ele se torna opressor, quando ele se coloca como superior a outras formas de existir. Eu parti de um lugar cristão e só fui conhecer outras possibilidades à medida que eu me libertei dessa ideia de que havia uma imposição, né? Essa imposição disfarçada de convite. Então, para mim, a religião erra quando ela transforma essa prática de convidar em algo impositivo. Sim. Eu concordo com você na prática na parte de que quando é impositivo, é ruim. Quando alguém quer te amar e quer te oprimir, tá errado. Tá totalmente errado. Quando alguém quer te amar, ele te deixa livre, certo? Então, a religião erra nisso. Eu não posso ser proselitista, eu não posso ser colonizador. Eu tenho que ser um evangelizador. O evangelizador te convida. E nessa questão, vou dizer assim, na contribuição social, nosso amigo ali, chileno, ele tem orfanatos que foram, assim, ele herdou um prédio, sabe? Ele trabalha com orfanatos, ele trabalhou com orfanatos e tem instituições de caridade. Essas instituições que ele trabalhou são prédios que o cristianismo construiu para a sociedade. E ele só usufrui disso porque a base moral dessas... ele acabou falando de que algumas coisas destruíram, mas ali na Idade das Trevas, que a galera fala, assim, não é tão bem assim, porque só tem uma opinião, não. Enquanto hospitais estavam sendo formados, universidades estavam sendo formadas e a ação social estava sendo formada. A partir daquilo ali. Então, eu estou falando aqui do viés do cristianismo. Nesse viés do cristianismo, que é essa religião, e a nossa religião, a nossa sociedade ocidental deve isso ao cristianismo,
com toda certeza, com fatos históricos, a Cruz Vermelha, que não olhava a farda de ninguém, não olhava a roupa de ninguém para usar as roupas, se é ateu, se é muçulmano, eles ajudaram as pessoas. Isso é fato, é histórico, não tem como retroceder. A religião, no fato de que eu vou colocar outras religiões aqui, seja elas budistas, nesse campo mais filosófico, ou seja elas outras, a partir de que elas não interfiram no ser humano de forma violenta, de forma intelectual, de deixar o outro livre para pensar, nesse sentido a religião contribui, porque a religião é essa religião, a palavra religião é religar, e a religar é um ser maior, um ser Deus. De forma presunçosa, eu vou descrever a vocês o possível consenso que a Andréia e o Eliomar encontraram. Não se intrometer na vida do outro, mas livre para fazer qualquer convite não impositivo. É um consenso? Sim. Para mim, sim. Acho que sim. Que bom. Entre os ateus, quem concorda com o consenso que eles encontraram? Não se intrometer na vida do outro, mas livre para fazer qualquer convite não impositivo. Quem não concorda com o consenso? Bom, na verdade, é mais um adendo que eu queria fazer, que eu acho muito importante ao debate. Parabéns, mas eu queria corroborar o que o amigo cristão Douglas falou sobre a importância... Douglas, né? Thomas, que é sobre a laicidade do Estado. Exatamente sobre isso. O Estado laico, ele não pressupõe um Estado ateu, é o contrário. É o direito de todos de terem cada um a sua crença e o respeito à crença do outro. Então, por isso que é errado quando as pessoas combatem o Estado laico, porque exatamente o que protege o direito de crença, tanto de não crença quanto de crença de vocês, é exatamente a laicidade do Estado. É só um adendo só que eu queria fazer, tá? Mas eu concordo com eles. Do lado dos cristãos, quem concorda com o consenso, levanta a mão, por favor. Quem discorda do consenso? Só para fazer também um adendo, se a gente se basear em Jesus Cristo, as coisas ficariam muito mais fáceis. Jesus, ele não se intrometia na vida das pessoas. Pelo contrário, ele era convidado, ele era clamado para as pessoas, para ele fazer o milagre na vida das pessoas. Então, é triste ter alguns cristãos, como também é triste ter alguns ateus que fazem o mal. Mas não é por causa que alguns fazem o mal que todos são maus. Vejo pessoas aqui, só para finalizar, eu vejo pessoas dos dois lados, com corações bons, e não é porque um ateu fez uma coisa ruim que todos são ruins, e não é porque um cristão fez uma coisa ruim que todos os cristãos são ruins. Bom, na minha opinião, do contexto, eu só acrescentar nada por fora do cristianismo, mas eu acredito que a religião ia se dar bem ao pressuposto de que nenhuma tivesse julgamento entre as outras. Né? Eu acredito que isso seria uma paz, né? E sim, mantendo a religião, cada um se escolhe devido a qualquer outra religião que quisesse. Então esse é meu ponto de vista. A gente conseguiu chegar em um consenso nas 5 pautas. Mas se tem uma coisa que ficou clara aqui, é mesmo com diferenças enormes, ainda dá para sentar e conversar.